E cá estamos, para mais um momento que eu espero que seja de todo muito agradável, porque para mim é um prazer poder partilhar consigo algumas ideias. Hoje não vou propriamente cozinhar, vou falar acerca do gengibre. O gengibre é uma raiz que é oriunda dos países tropicais e que tem um sabor meio alimonado, meio picante. E esse sabor pode ser utilizado para temperar os nossos pratos. Nós podemos optar por cortar em pedaços maiores e utilizá-lo para cozinhar estofados de proteína, como seja carne ou peixe, ou ainda de leguminosas, num salteado de vegetais ou, por exemplo, para temperar cereais. A forma como o cortamos vai ser muito importante para o prato que vamos fazer. Se tem uma duração mais longa, cortamos em pedaços grandes e deixamos que o seu sabor vá aos poucos, durante o tempo da cozedura, passar para os restantes alimentos. Depois, por ser grande, você pode, na altura de ir consumir o alimento, retirá-lo, porque pode achar demasiado agressivo o seu sabor. Mas se quiser salteá-lo com vegetais, então pode optar por cortar em tirinhas, lembra-se quando fizemos o segundo vídeo, e desta forma consegue que ele fique crocante. Se gostar de paladares fortes, pode mesmo mastigá-lo, se não, consegue na mesma retirar e aproveitar ao máximo o sabor dele, que passará para os outros alimentos com os quais o juntar. O gengibre tem a particularidade de estimular a nossa circulação sanguínea e, por isso, promove um aumento e um enriquecimento no nosso corpo, pois de cada vez que nós fazemos uma chamada sanguínea, o sangue, que é o veículo dos nutrientes para as nossas células, fica potenciada essa função. Chamamos sangue, recebemos mais alimento, sentimos-nos mais vigorosos. E essa é uma das particularidades terapêuticas do gengibre. Dentro ainda das receitas, poderá escolher outra forma para temperar os seus alimentos, que é ralar um pouco do gengibre e depois espremer o seu sumo para dentro do seu cozinhado. Parece estranho como é que esta raiz com um aspecto tão denso tem sumo, mas na verdade tem. E este sumo pode temperar e finalizar o gosto e o paladar dos seus pratos, qualquer um. O gengibre vai bem com qualquer alimento. Aconselho apenas que o coloque no final da cozedura, de modo a que o tempero, uma vez líquido, se misture com os outros legumes, mas mantenha ativo o seu paladar. Se o quiser cozinhar durante um longo tempo, deverá fazer com ele inteiro. Se quiser pôr apenas no final, para sentir esse aroma de cada vez que abre a panela, opte por esta solução. Pode também juntar a própria pasta, que já não tem o sumo, ao prato, porque vai sempre potenciar esse seu sabor. E estas são algumas das hipóteses com que poderá completar o tempero dos seus alimentos, dos seus pratos, usufruindo dos benefícios da sua ação. Mas o gengibre pode também ser utilizado com funções terapêuticas, naquilo que nós chamamos de remédios caseiros. E dessa forma vou explicar algumas das suas potencialidades, mas vou salvaguardar algumas situações em que ele não deve ser usado. Não utilize o gengibre sempre que tiver uma inflamação, infecção ou um estado febril, pois o gengibre, como potencia o aumento da circulação sanguínea, vai potenciar todos esses sintomas e eles vão se tornar mais evidentes, o que pode ser desconfortável e desagradável. Não se deve utilizar também o gengibre em situações oncológicas, de processos degenerativos, pois o aumento dessa circulação sanguínea promove também o aumento do crescimento das células menos positivas. Estas são as salvaguardas que é preciso que não esqueçam. Para fazer os tratamentos caseiros, temos várias opções. Ou cortamos o gengibre desta forma, em fatias, e com 2 ou 3 podemos fazer um chá. Geralmente os chás obtidos de alimentos frescos devem ser consumidos no próprio dia, por isso faça apenas a quantidade que desejar beber, ou uma caneca ou uma chávena. O que tem de fazer é cortar 2 ou 3 fatias, são o suficiente para cada uma das hipóteses, sendo que numa chávena ficará muito mais intenso. Corte este gengibre, coloque dentro de água a ferver 20 minutos. 20 minutos é o essencial para que consiga
20 minutos é o essencial para que o vegetal, portanto esta raiz, consiga passar para a água todos os seus nutrientes e depois beba, se possível, ainda quente, aquilo que a temperatura do seu corpo o permitir. E este chá é indicado para uma certa irritabilidade na garganta, desde que não haja, volto a repetir, inflamação, uma rouquidão ou, por exemplo, um congestionamento nasal. Ele vai, por aumentar a circulação sanguínea, desobstruir as mucosidades que possam existir a esse nível. Pode ainda utilizar o gengibre ralado, usufruindo do seu sumo para aliviar dores musculares e também de artroses. Desde que não se encontrem no estado inflamatório, o gengibre entra dentro da pele e vai promover esse aumento de irrigação sanguínea e ajuda à regeneração dos próprios tecidos. Este gengibre pode ainda ser utilizado para fazer uma esfoliação natural à pele. Para isso, terá que ralar, por exemplo, 2 colheres de sopa, espremer o sumo para dentro de uma bacia com um pouco de água, molhar uma toalha turca e esfregar o seu corpo. Deve fazê-lo no sentido ascendente do tornozelo até à virilha e no sentido descendente do tronco até à virilha, sempre em movimentos circulares. Ao fazer isto, promove uma melhoria da sua circulação sanguínea, linfática, abre o poro, ajuda a eliminar as toxinas e ainda consegue uma esfoliação. E fica com um cheiro corporal meio limonado que é também agradável. Isto ajuda também a dar energia, mais vitalidade, mais satisfação para podermos viver a nossa vida com outra qualidade. Existe um tratamento, para além destes, que é feito com o gengibre por alguns terapeutas da medicina tradicional chinesa, mas que você poderá fazer em sua casa pedindo ajuda a alguém. Por isso posso dizer que o gengibre também ajuda a criar uma relação saudável com o outro. Então, vamos exemplificar. Vamos ralar o gengibre. Eu não vou fazer a quantidade que seria indicada, que terá que ser pelo menos 3 colheres de sopa. Vamos pôr o gengibre dentro de um paninho que seja poroso. Fechamos esse pano criando uma bolinha e depois, com água a ferver, esprememos o sumo para dentro dessa água. A quantidade de água bastam 2 a 3 litros. Esprememos o sumo e deixamos mesmo cair o paninho dentro da água. Apagamos a água, ela tem que estar a ferver para iniciarmos o processo, mas depois apagamos a água. O ideal seria que nós tivéssemos uma resistência elétrica, a qual se pudesse colocar a panela, levá-la para um quarto e manter sempre a temperatura no mínimo, de modo a que a água não arrefecesse. Mas se não tiver essa resistência, poderá levar a panela com uma base de proteção, colocá-la no chão, ligar um aquecedor e manter o quarto quente. A panela e o líquido lá dentro vão conseguir conservar-se à temperatura ideal para fazer isto que se chamam compressas de gengibre. Depois de ter fervido um pouquinho, nós vamos passar a explicar como é que se faz esta compressa. Precisamos de umas toalhas designadas por toalhas de bidé. Mergulhamos essas toalhas na água, deixando sempre uma ponta para segurarmos livre e com a ajuda de uma colher de pau, colocada assim sobre a panela, vamos fazer a torção da toalha, que evidentemente está muito quente e que nós não conseguiríamos fazer de forma manual. Torcemos a toalha totalmente e temos o nosso paciente deitado. Estas compressas de gengibre servem para quê? Para aliviar tensões musculares, para aliviar sintomas de prisão de ventre, em caso de cálculos renais, ou simplesmente para provocar um relaxamento profundo. Podem ser feitas na zona lombar ou na zona abdominal. Nunca faça acima da zona lombar, ou seja, da zona torácica ou dorsal. Sempre abaixo. Então, imaginamos que a pessoa está cansada, que nós vamos lhe fazer um aumento de irrigação sanguínea na zona renal, promovendo a sua vitalidade. Vamos colocar a pessoa de decúbito ventral, ou seja, barriga para baixo, e lentamente vamos experimentando a toalha no seu corpo, até que ela diz, podes deixar. Nós deixamos a toalha e vamos proceder
à continuidade do tratamento molhando outra toalha. Tenha sempre em atenção o respeito pela sensibilidade de cada pessoa, pois ela é que poderá dizer a que temperatura suporta o calor. Então, molhamos outra toalha, procedemos de igual forma, o mesmo processo, e vamos depois colocar esta toalha por cima da outra. Agora ela aguentará muito mais facilmente, mesmo assim, teremos sempre que fazer gentilmente o primeiro contacto. O que nós queremos é estimular e não queimar. Depois deixamos a toalha em cima, esperamos um pouquinho e passado um tempo ela diz: olha, já não estou a sentir calor. Ela ou ele, diz também dá para senhores. Voltamos novamente a toalha, ficando a que tínhamos colocado por cima em contacto com a pele. E nesse momento podemos retirar a outra, que está mais fria, e voltamos a repetir o processo. Isto deverá repetir-se durante mais ou menos 15 a 20 minutos. Poderá ser feito 2 vezes por semana ou 3, de preferência entre outubro e abril. Quando a temperatura começa a aquecer, esta é uma prática que não só não é tão agradável, como não está de acordo com a própria atmosfera e estação em que vivemos. E estas compressas de gengibre podem ser preciosas para que sinta um bem-estar imediato. O que aconselho é que após esta compressa descanse, por isso o ideal seria fazê-la no final do dia ou de preferência à noite. Não tome banho a seguir, nem contacte com água fria, para não alterar toda a energia criada no seu corpo. E recorde-se que tudo isto são tratamentos para resolver sintomas e que a sua cura provém sempre do conhecimento da causa. Enquanto não souber por que razão o seu corpo precisou de expressar através de um sintoma um problema, nunca ficará completamente curado. Descubra por que motivo se sente como se sente, alivie o sintoma, mas procure conhecer sempre a causa, pois nenhum problema é resolvido com uma só ação, mas com um conjunto e entendimento de várias ações. E se um pedaço de gengibre pode aumentar a circulação, imagine o que acontece quando abrir o seu coração.